Cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus, que estamos nós, juntamente para meditarmos na Palavra de Deus. E hoje nós vamos estar meditando aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11. Vamos ver sobre essa passagem que tem muitas a nos ensinar também. A Bíblia diz o seguinte: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Jesus respondendo disse: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João:
Que fosse ver no deserto uma cana agitada pelo vento? Sim. Que fosse ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então o que fosse ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais do que um profeta. Porque este é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se querer dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Mas a quem semelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam seus companheiros e dizem: tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentação e não choraste. Porquanto veio João não comendo e nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então nós deparamos nesta passagem algo interessante para nós meditarmos. Que a Bíblia diz que aconteceu acabando Jesus de dar instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer: és tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? Aqui nós vemos que João Batista, ele estava preso, porque Herodes, ele mandou prender João, porque Herodes, ele tomou a esposa do irmão dele, que chamava Filipe, que era a Herodias, que tinha uma filha chamada Salomé. E João, chegando para Herodes, disse: olha, aquilo não era uma coisa certa que ele estava fazendo, de tomar a esposa do irmão. E aí o Herodes mandou prender João. João estava preso. E nesse momento Jesus começa a fazer as maravilhas, a pregar, a curar, a ensinar. E de repente alguém chegou para comentar com João aquilo que Jesus estava fazendo. João mesmo tinha batizado Jesus, falado dele muito bem, mas João estava solto, livre. Agora João está numa cadeia. E certamente ele esperava que Jesus fosse fazer alguma coisa por ele. Fazer uma visita, conversar com alguém que poderia fazer alguma coisa para soltar João. Mas Jesus não fez. E surgiu ali a dúvida na vida de João Batista. Ele chamou ali 2 discípulos e falou com eles: olha, vocês vão lá e vão perguntar para ele se ele é o Cristo mesmo ou nós temos que esperar outro. Então vocês que nos acompanham, prestem atenção nisso. Que enquanto nós estamos livres, estamos com saúde, às vezes glorificamos, exaltamos a Deus, falamos muito bem de Jesus, é muito fácil. Como aconteceu com João Batista. Ele falou várias vezes. No dia que ele batizou Jesus, ele falou: olha, você que tem que me batizar, agora você vem a mim. Mas Jesus disse: é preciso que cumpra toda a justiça. Mas agora João está numa prisão, numa cadeia, sofrendo. E é claro que ele aguardava ali: olha, Jesus vai fazer alguma coisa por mim. Mas Jesus não foi ali fazer uma visita para João. E aí surgiu a dúvida se ele era o Cristo mesmo ou deveria esperar outra pessoa. E ele mandou os discípulos ali: vocês vão perguntar
para ele se ele é o Cristo mesmo ou nós temos que esperar outro. Então, isso é muito importante nós pensarmos nisso. Servirmos a Deus quando está tudo bem é fácil. Agora, quando vem a luta, vem os problemas, vem as dificuldades, é aí que nós precisamos de estar realmente firmado na rocha, firme no Senhor, para que não venhamos a duvidar do poder de Deus, não venhamos a duvidar aquilo que Deus pode fazer a nosso favor. Por isso é importante nós pensarmos nisso. Você que nos assiste, preste atenção nisso. Nós servimos a Deus quando está tudo bem, é uma coisa. Agora, quando vem a luta, vem um problema, vem a dificuldade, a nossa fé ela é provada, para ver se somos ou não somos realmente aquilo que Deus deseja de nós. Então surgiu a dúvida aí no coração de João Batista, se Jesus era o Cristo mesmo ou teríamos que esperar outro. Então os discípulos de João, eles foram e chegaram ali e perguntou, olha, nós somos discípulos de João Batista e nós queremos saber, você é o Cristo mesmo ou nós temos que esperar outro? Diante dessa pergunta, Jesus poderia falar muita coisa, mas ele não falou. Ele só disse o seguinte, ide e anunciai a João as coisas que ouvides e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Então, o que Jesus quer dizer com isso? Porque o profeta Isaías ele tinha profetizado isso, que o Messias ele viria e ia acontecer maravilhas através dele. Então, está no livro do profeta Isaías, no capítulo 35, 4 e 5. Os feitos do Cristo, quando ele viesse, ele ia fazer essas maravilhas. Então, Jesus simplesmente, ele mostrou aquilo que Isaías já tinha profetizado. Olha, vocês vão lá para o João e diz para ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. Por exemplo, aqui, aos pobres é anunciado o Evangelho. E aí você que nos assiste poderia estar perguntando, mas espera aí, o rico não precisa de ouvir o Evangelho? Mas quando fala pobre aqui, está falando no sentido espiritual. Que se nós não entendermos, nós poderíamos aqui criar uma doutrina, uma regra. Ah, é só os pobres que precisam ouvir o Evangelho. Os ricos não precisam. Não, não é bem assim. O que a palavra quer anunciar aqui é que, diante de Deus, nós precisamos ser dependentes de Deus. Seja aquele que tem bens materiais e aquele que não tem. Nós temos que nos julgar dependentes de Deus. Porque senão nós ia criar regras, costumes e iríamos até desprezar as pessoas. Mas nós não podemos fazer isso. Por isso nós temos que entender a palavra. Aos pobres é anunciado o Evangelho. Mas pobre aqui é no sentido espiritual. Eu quero dar um exemplo. Por exemplo, Abraão. Ele era rico materialmente, mas espiritualmente. Todo local que Abraão chegava, quando ele ia parar por ali, uma das primeiras coisas que ele providenciava é levantar um altar para adorar a Deus, para buscar a Deus. Então, materialmente, Abraão era um homem rico, mas espiritualmente, ele precisava da presença de Deus. Ele precisava buscar a Deus para ter a direção de Deus na vida. Por isso, preste atenção nisso, que diante de Deus, nós precisamos ser dependentes. Se você tem bens materiais ou não, nós precisamos sim da presença de Deus para Ele iluminar, para Ele clarear, para Ele nos fortalecer
para nos manter de pé diante de qualquer circunstância. Porque nós vimos o caso de João Batista, um grande homem de Deus, um grande pregador. Mas no momento que ele estava passando por aquela luta, ele duvidou de Jesus. Ele teve dúvida. Ele é o Cristo ou temos que esperar outro? Então, exatamente, é isso que eu quero que você pense comigo. Medite comigo. Quando diz aos pobres é anunciado o Evangelho. Mas exatamente no sentido espiritual. Que a pessoa pode ter bens materiais, mas espiritualmente ele se julga pobre. Porque ele tem que buscar o reino de Deus, a justiça de Deus. Como diz Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E é isso que eu e você precisamos na nossa vida. Alegria dada pelo Espírito Santo. E é isso que Jesus procurou ensinar e mostrar para nós. Então eu quero que você pense nisso, busque isso para a sua vida, no nome de Jesus. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos com mais palavra para você. Continue conosco, no nome de Jesus. Voltamos com mais palavra para você. E aqui nós estamos falando sobre esse acontecimento que aconteceu ali com João Batista e Jesus. Então Jesus, ao ser perguntado, ele não quis falar mal de João. Ele poderia falar, mas ele não quis falar mal de João. E isso também é um grande ensinamento para nós, que a nossa tendência às vezes é por pouca coisa nós falar mal dos outros. Mas Jesus aqui mostrou o contrário. E ele só respondeu usando o profeta Isaías. O que o Messias iria fazer, Jesus estava fazendo ali. E ele disse mais, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então foi o que Jesus disse, feliz é a pessoa que diante da luta, diante da prova, ele não fica escandalizado com Deus. Porque às vezes, quando vem a prova, vem a luta, vem o problema, a pessoa fica apavorado, desesperado e faz algo que não deveria fazer. A fé dele é abalada. Como aconteceu com Saul, quando ele se preparava ali para a guerra e, de repente, ele buscou a Deus por sonhos, por profetas, através dos sacerdotes, mas Deus não respondeu ele da forma que ele queria. Então ele falou, olha, se Deus não responde, nós vamos usar outros recursos para ter resposta. E aí ele foi ali, ali em Endor, atrás de uma feiticeira para procurar um recurso. E ali ele saiu fora do plano de Deus. Então, por isso que Jesus diz, feliz é aquele que não escandalizar em mim. Então, eu quero dizer para você, seja na luta, seja na prova, seja na abundância, mantenha sua fé firme no Senhor. Não deixe que as coisas deste mundo atrapalhem a sua comunhão com Deus. É o que Jesus disse. Feliz é aquele que não se escandalizar em mim. Que você possa manter sua fé firme e não se escandalizar. Se vier a prova, se vier a luta, se vier o problema. E diz mais, e partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João. Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim. Que foste ver um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão na casa dos reis. Mas, então o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo, eu, muito mais do que um profeta.
porque esse é de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Então Jesus falou, foi bem, de João Batista. Em vez dele falar mal, ele falou bem, como aqui está Jesus explicando. E em verdade vos digo que entre os que de mulher tem nascido não apareceu alguém maior do que João. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apodera dele. Então Jesus, ele não falou mal de João, que ele poderia falar muita coisa contra João. Mas não, ele falou bem. Ele falou muito bem de João Batista, apesar da dúvida de João. Mas Jesus falou bem. Então isso também é um grande ensinamento para nós, que diante da circunstância, diante dos problemas, nós devemos fazer o possível para não difamar as pessoas, não falar mal. E Jesus deu essa aula aqui, nesse texto, que ele poderia falar muita coisa contra João Batista, mas ele só falou bem de João Batista. E como ele está falando aqui, que primeiro ele perguntou para o pessoal: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Não. Mas o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, muito mais do que um profeta. Porque esse é de quem está escrito: eis que envio diante de tua face, envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Porque João veio justamente para preparar o povo para receber Jesus. E como ele disse, o próprio João, antes dele ser preso: olha, vocês pensam que eu sou o Cristo? Eu não sou o Cristo. E quando ele vier, eu não sou digno de desatar as correias do sapato dele. E exatamente foi o que João falou. Agora Jesus, diante dessa circunstância, ele não falou mal de João Batista. Ele falou bem. E como ele está falando aqui. E no versículo 12, ele disse: desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apodera dele. Nós precisamos do esforço nosso. Nós precisamos da nossa confiança no Senhor. Diante de circunstância, de acontecimento, nós precisamos, sim, de manter a nossa fé, a nossa confiança e não duvidar. Porque se nós fazermos um paralelo entre João Batista e o apóstolo Pedro, eles passaram por circunstância parecida. Como aconteceu, João Batista foi preso, mas Pedro também foi. Através de Herodes, Herodes matou Tiago e mandou prender Pedro. E ali ele desejava também matar Pedro na véspera da festa, quando ali teria muita gente reunida. Os dois estavam na mesma circunstância. João Batista estava preso, mas Pedro também foi preso. E ele tinha ali 16 soldados para escoltar ele, para guardar ele dentro da cadeia. Mas diz a Bíblia que na véspera que Pedro seria morto, Pedro estava dormindo. Olha a diferença entre o pensamento de João Batista e o que estava na cabeça do apóstolo Pedro. João Batista, ele teve dúvida se Jesus era o Cristo mesmo ou se não era. Pedro foi diferente. Ele estava preso, algemado entre 2 soldados, e tinha mais 14 soldados, que era 16 soldados para escoltar ele. Ele dormia entre 2 e tinha mais 14 soldados ali para vigiar ele dentro daquela cadeia. Mas a Bíblia diz que Pedro estava dormindo. Olha a diferença quando nós confiamos, quando nós mantemos a nossa confiança em Deus e quando nós duvidamos. É interessante nós pensarmos nisso. João teve dúvida, mas Pedro não teve dúvida. Ele estava ali no meio daquele grupo de soldados. Mas diz a Bíblia que na véspera, um dia antes que ele seria decapitado, ele estava dormindo.
Isso é tranquilidade, isso é crer em Deus, na provisão de Deus, no que Deus pode fazer, até o último momento, enquanto nós tivermos vida aqui nessa terra. E a Bíblia diz que a igreja fazia oração contínua em favor do apóstolo Pedro. Isso está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo número 12. E ali Pedro dormia, mas de repente o anjo do Senhor apareceu ali à noite e tocou do lado de Pedro e disse: olha, calça suas sandálias, cinge-te e vamos embora. Pedro pensou o seguinte: eu estou tendo uma visão, uma revelação. Mas de repente ele vê as algemas soltadas dos braços dele. Aquele soldado continuou na mesma posição. Mas de repente Pedro deixa ali aquele local, o anjo na frente e ele atrás, e ele sai daquela cadeia, daquela prisão. Todo aquele grupo de soldados permaneceram ali, mas Pedro foi embora, porque o anjo do Senhor foi ali para tirar ele daquela cadeia. Exatamente a diferença entre quando nós duvidamos e quando nós não duvidamos. Se nós manter a nossa confiança no Senhor até o fim, Ele tem o recurso sobrenatural para nos dar o livramento. Então eu quero que você pense muito bem nisso aí. Você que está enfrentando um problema, uma dificuldade. Não, mas eu creio muito em Deus. Pois é, mas não duvide não. Isso aconteceu entre Pedro e João. Pedro não teve dúvida. Ele estava dormindo entre os dois soldados. Mas o Senhor enviou o recurso celestial, um anjo que entrou ali e tirou ele da cadeia. É isso que Jesus procura ensinar. E como ele disse, desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Então nós precisamos de força, a força do Senhor, a presença do Senhor, para nós não duvidar, não deixar que a circunstância afaste nós da presença de Deus. Assim como foi com Pedro, diante daquela circunstância, nada deixou Pedro apavorado, duvidoso. Ele manteve a confiança. E é claro que ele estava ali e ele já podia pensar o seguinte: olha, amanhã, a essas horas, já deve ter cortado minha cabeça. Mas não tem problema, eu estou nas mãos do Senhor. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. E de repente, o anjo tirou ele ali daquela prisão. É assim também conosco hoje. Se você confiar, se você manter a sua fé, não duvidar, aquilo que você precisa, aquilo que você está buscando, vai acontecer. Porque Deus usa o sobrenatural. O natural está visível aos olhos humanos, mas o sobrenatural é o recurso de Deus. Quando parece que diante de tudo, de todos, de qualquer circunstância, não tem mais jeito. Como estava Pedro ali dentro daquela cadeia. É claro que o Herodes estava muito tranquilo. Eu quero ver quem vai tirar ele das minhas mãos. 16 soldados para guardar um homem. E ele vai dormir algemado entre dois soldados. E eu quero ver se o Deus dele vai fazer alguma coisa. Mas, ali naquela noite, o anjo do Senhor foi ali e tirou Pedro dali e deixou um grupo de soldados lá vigiando uma cadeia vazia, porque o preso não estava ali mais. Então eu quero que você guarde isso no seu coração, pensa nisso, o recurso de Deus. Deus tem o recurso para você, aquilo que o homem não pode fazer, a circunstância não pode resolver, mas Deus tem o recurso sobrenatural para abrir o caminho, para trazer a solução. Um momento certo, na hora certa, Ele tem a resposta para você. E é o que Jesus falou, que desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apodera dele. E é exatamente isso que eu quero que você guarde no seu coração, é pela força, mas é pela força espiritual. Porque se Pedro fosse depender da força física, não tinha como ele nem começar.
Ele estava entre 16 soldados, mas a força do Senhor é diferente. Que ali um anjo sozinho, simplesmente entrou ali no meio daquele soldado e libertou Pedro dali. E ele foi embora. Porque Pedro não teve dúvida. Ele não duvidou do que Deus pode fazer. Então eu digo para você, não deixe que a dúvida atrapalhe você. Não deixa que a dúvida entre e estraga o seu plano, o seu propósito, o seu projeto. E como disse aqui, que o reino dos céus, ele é tomado por esforço. E às vezes nós temos que nos esforçar justamente para não deixar a dúvida, para não deixar que os problemas, as dificuldades, a circunstância nos afaste da presença de Deus. Mas nós vamos manter firmes, manter firmados na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. E como ele disse, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, esse é o Elias que haver de vir. Quem tem ouvido, ouça. Então, como aqui ele está falando, todos os profetas e a lei profetizaram até João. Porque João veio justamente para findar uma dispensação e começar outra. Estava findando o período da lei e iniciando o período da graça. Então, justamente, ele está no meio aqui. E como ele disse, mas quem assemelharei a esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças, clamam aos seus companheiros e diz: tocamos flauta e não dançaste, cantamos lamentação e não choraste. Porque veio João não comendo, não bebendo, e disse: tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo e disse: eis um glutão, um comilão, e amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então aqui nós vemos Jesus falando falta de discernimento. Aquela geração que Jesus estava vivendo ali era uma geração sem discernimento. Porque João veio e vivia nos desertos, como diz a Bíblia. Ele alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Aí eles diziam de João o seguinte: ele é um endemoniado, que só fica escondido no mato. Aí Jesus veio e era popular. Ele aceitava os convites, ia na casa das pessoas. Aí o que eles disseram de Jesus? Só sabe comer e beber. Eis aí um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Porque falta discernimento. Mas ele disse: mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Então que eu e você possamos buscar a sabedoria que vem de Deus, o discernimento através do Espírito Santo, e não deixar que as coisas, os acontecimentos, atrapalhem o nosso discernimento diante de Deus. Então esse texto tem muitas a nos ensinar, e eu quero deixar para você meditar nisso aí. Guarda no seu coração a palavra de Deus. Mais uma vez, não deixe que a dúvida atrapalhe você. Mas seja como Pedro, ali entre 16 soldados, um dia antes, para morrer, ele estava dormindo. Ele não teve dúvida do recurso de Deus. Guarda isso no seu coração. Eu quero agradecer a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor.